Essa é uma resposta ao Rodrigo Constantino e seu artigo Confissões de um Ex-Libertário, que é uma total metralhadora .50 de diarreia pura. Então ele diz que os libertários não diferenciam PT de PSDB, que o PT é muito mais nocivo do que o PSDB, apesar dos dois serem de esquerda, dos dois serem socialistas, ou social-democrata, ou socialista fabiano. Isso já é uma falácia. Só porque você sabe que existe uma ética correta, isso não significa que você não pode diferenciar de duas coisas erradas, qual das duas é a pior. Só que na prática, o PT ficou aí muitos anos no poder, o PSDB também, e não mudou muita coisa de um pro outro. Podemos até dizer que os dois fazem parte de um mesmo organismo, que é o organismo do Estado, na qual essa alternância de poder já faz parte do organismo, já é parte do sistema feito para enganar as pessoas por um tempo suficiente para você ficar enganado durante toda a sua vida. A democracia foi a forma do Estado evoluir para enganar melhor as pessoas e não para ajudar as pessoas. Mas dentro desse argumento do Rodrigo Constantino, você pode ser um libertário, você pode ser purista, rejeitar completamente o Estado e mesmo assim reconhecer que algumas formas de Estado são piores do que outras. Ele diz que é urgente que o Brasil não se torne uma Venezuela. Eu também acho urgente que o Brasil não se torne tão ruim quanto a Venezuela. Isso não significa que eu tenho que abandonar a ética, abandonar a lógica. Logo, eu não vou mais raciocinar, eu não vou mais usar a lógica, eu vou relativizar tudo só porque eu não quero que o Brasil se torne Venezuela. É a mesma coisa que eu dizer que eu não vou mais acreditar no Teorema de Pitágoras, porque senão o Brasil pode se tornar uma Venezuela, eu vou perder tempo calculando o Teorema de Pitágoras. Quer dizer, não tem nada a ver absolutamente uma coisa com a outra. Depois ele faz o famoso apelo à maturidade, que os libertários são infantis, são criancinhas, e ele cresceu, então agora que ele tá maduro, ele defende o Estado que para cuidar dele, que como se ele fosse uma criancinha, e pegar o dinheiro dele e cuidar para ele, porque ele não consegue cuidar sozinho e ser responsável pela sua própria propriedade. E logo ele é um adulto e crianças são aqueles que querem que o Estado pare de tirar as minhas coisas. Diz depois que libertários ignoram a moral, que eu não sei de onde ele tirou isso. Os libertários hoje em dia são as pessoas que eu vejo que mais defendem rigorosamente a moral, que é uma famosa falácia também, que é de dizer que os libertários só se preocupam com a ética ou só se preocupam com a economia, que é uma falácia. Os libertários têm uma ideia do que deve ser a lei. Isso não significa que tudo na sua vida tem que ser baseado na ideia da lei. Você pode ter outros valores baseando suas ações, além da lei, como, por exemplo, a moral, a estética, a cultura e etc. Então, as suas ações estão dentro da lei e também procuram a moral, e também procuram a verdade, também procuram a beleza. A lei não contradiz de nenhuma forma esses outros valores. Então, eu não preciso abandonar o conceito de ética racional para poder me preocupar com moral. Eu posso me preocupar com as duas coisas. Ele diz que há uma guerra cultural contra a esquerda, mais uma vez. Ser libertário, levar a ética às últimas consequências, não impede uma pessoa de forma alguma de lutar uma guerra cultural contra a esquerda, ou contra o progressismo, ou contra o relativismo, ou contra o pós-modernismo. Você pode ser libertário e ter uma certa ideia sobre estética, sobre cultura, sobre civilização, e defender isso e tentar convencer as outras pessoas de que isso está certo. Inclusive, se você pede para o Estado obrigar as outras pessoas a ter a sua cultura, isso já deixa de ser uma guerra cultural, já é uma guerra da força. Guerra cultural é travada na cultura e não pela força. Diz que o conservador teme a destruição dos pilares da civilização e um libertário também pode temer a destruição dos pilares da civilização. Inclusive, um deles é a propriedade privada, o livre mercado. Toda a riqueza já produzida na história da humanidade foi produzida pelo mercado, foi produzida por trocas voluntárias. E todo sistema que tentou abolir a propriedade entrou em colapso, porque isso é economicamente inviável. O que funciona economicamente na realidade de hoje e do passado é o mercado. E o que os libertários defendem é simplesmente o mercado, e que não contradiz qualquer outro valor cultural. Você pode, dentro do mercado, defender a cultura que você quiser, menos a cultura de agressão. Então, o que o Rodrigo Constantino realmente quer dizer, o que ele realmente está deixando implícito no que ele fala é: eu defendo a agressão, que é a única coisa que os libertários não aceitam. Ele está dizendo: eu quero que haja agressão, e disso eu não quero abrir mão. E outra coisa é que a tradição, como ele mesmo diz, foi construída ao longo da história, acumulada, evoluiu. Então por que a evolução da tradição tem que parar agora? Por que agora a gente tem que parar de progredir e olhar para o passado? Vamos continuar progredindo. Que legal, a tradição progrediu até agora. Tem gente que quer regredir.
Eu concordo que a esquerda, que o relativismo, que o pós-modernismo quer regredir. Isso significa que a gente tem que parar de avançar para frente também e só ficar olhando para trás? Também não. A gente tem que pegar o que já foi acumulado de progresso até agora e continuar avançando. Em outras palavras, se a tradição é um resultado da evolução, então vamos defender a evolução, que a evolução continue acontecendo, da cultura, da tecnologia e etc. E não a tradição em si como algo do passado ao qual você quer ficar preso. Ele diz que a esquerda usa não apenas a economia, mas também a cultura como meio de poder. Primeiro que os libertários não são presos apenas à economia, nem apenas a ética, como eu já disse. Segundo, que na prática o poder vai ter que ser poder da força física, porque é apenas assim que se cria monopólios e que se impede a livre competição do mercado. Então, no fim das contas, se você defende o mercado, você acaba defendendo que as coisas evoluam de uma forma saudável, inclusive a cultura. Ele diz que PNA é dogma, ou vamos dizer que a lei de propriedade libertária seja um dogma, enquanto que é exatamente o contrário. A lei de propriedade é a única forma racional de resolver conflitos entre indivíduos. Sem a lei de propriedade, aí sim você vai precisar de uma autoridade ditando o que ela manda os outros fazerem, ao contrário da razão, que é uma forma impessoal de se decidir o que é certo ou errado. E se ele estiver tentando negar a razão, então ele está sendo relativista. Ele está dizendo que a verdade é relativa, que a ética é relativa. Se o Rodrigo Constantino quiser defender uma ética absolutamente certa, objetivamente certa, ele vai ter que reconhecer que a propriedade privada é a lei natural. Caso contrário, ele é apenas como os pós-modernos, mais um relativista disfarçado de alguém defendendo valores objetivos. Em outras palavras, existem duas formas de se resolver conflitos, uma é racionalmente e outra é na porrada, e o Rodrigo Constantino está defendendo o método da porrada. Se você quiser apoiar esse canal, torne-se um apoiador através dos links na descrição do Apoia-se ou do Padrim. Muito obrigado aos apoiadores e aos inscritos e até o próximo vídeo.